Vamos fazer uma breve, rápida recapitulação, né, sobre o nosso panorama. A gente viu semana passada que Jeremias era um profeta da linhagem sacerdotal, um profeta cujo nome significava o Senhor exalta ou o Senhor é exaltado. Ele começou o seu período profético no reinado de Josias e terminou no reinado de Zedequias. Então a gente vê aqui uma família muito próxima, né? Josias teve 3 filhos reinando: Jeoacás, Jeoaquim e Zedequias. E um irmão. Perdão. Um irmão não, 3 filhos e um neto. 3 filhos e um neto reinando nesses cinco reinados, tá ok? Então primeiro reinou Josias. Josias morreu nas mãos do imperador Neco, numa guerra que não era dele, e ele deu início a um processo que terminaria lá em 586, se não me engano, 586 exatamente. Terminaria em 586 com a última leva do cativeiro babilônico. Então começou com a morte de Josias. Com a morte de Josias, a Babilônia, né, empurrou o Egito, e quando desceu, eu coloquei, foi para o ar agora no YouTube, coloquei o mapa dessa região para vocês entenderem bem aquilo que o pastor Adriano estava tentando explicar sem o mapa na semana passada. Então a Babilônia foi encontrar com o Egito lá em cima, na Síria, e na descida foi empurrando o Egito, não conquistou o Egito. A Pérsia vai conquistar o Egito, a gente vai ver isso daqui a umas 2 semanas ou 3 semanas mais ou menos, quando a gente for estudar Daniel, e a gente vai ver que a Pérsia lá na frente é que vai conseguir conquistar o Egito. Nesse momento, a Babilônia só empurra o Egito de volta para casa, mas no caminho passa por onde? Pela região de Jerusalém e toma Jerusalém. Neco já tinha feito o favor para a Babilônia de matar Josias, que era o rei. O filho dele assumiu, só reinou por 3 meses, nesse ínterim que a Babilônia estava descendo, e a Babilônia já tirou ele do poder, já botou o seu irmão, Jeoaquim. E Jeoaquim, né, é a nossa parada de hoje, foi onde nós paramos na semana passada. Jeoaquim foi aquele rei mau, muito mau, que perseguiu Jeremias, que açoitou, que foi no reinado dele que Jeremias foi perseguido e sofreu, enfim. Foi ele que queimou o rolo que Jeremias escreveu, que Deus, né? E isso, assim que ele queimou o rolo, isso desencadeou, que na sequência ele se rebelou contra a Babilônia, ele quis se rebelar, né, não quis mais ceder às exigências da Babilônia, quis se rebelar, achou que estava, né, um pouquinho mais forte, mas foi atacado. Porque lembram qual era a mensagem de Jeremias nos seus 40 anos? Sujeição ao domínio babilônico. E não era isso que o rei Jeoaquim, né, estava fazendo. Ele estava se rebelando não contra a Babilônia apenas, mas contra a mensagem do Senhor. Então, por causa dessa rebelião dele, ele foi levado à segunda leva dos cativeiros, do cativeiro, né, das pessoas para a Babilônia. Nesse momento do reinado de Jeoaquim, como eu disse, muita coisa aconteceu. Deus pede, a gente leu aqui, estudou aqui alguns atos proféticos, lembra? Mas Deus pede para Jeremias fazer uma coisa muito interessante. Tinha um grupo de famílias chamados recabitas. Era um grupo de pessoas descendentes de Recabe. Então, Deus falou para Jeremias, vai, chama o chefe dos recabitas e oferece a eles vinho. Dá lá né? Serve para eles vinho lá no templo. Então, Jeremias obedeceu ao Senhor, foi lá, chamou o chefe dos recabitas, né? E levou eles ao templo, pediu para um dos sacerdotes servir vinho para os recabitas.
E os recabitas falaram, não, nós não bebemos vinho, porque o nosso pai, Jonadab, fez um voto ao Senhor. E ali a gente entende o porquê Deus queria que Jeremias chamasse os recabitas para que eles bebessem vinho. Ele foi, chamou, e chegando lá, ele lhes explicou que o seu pai Jonadab, lá atrás, tinha feito um voto ao Senhor de simplicidade. Um voto onde eles fizeram tipo nazireado. Nazireu. Quando a gente fala do nazireu, a gente lembra de quem? Sansão. E Sansão não podia fazer o quê? Beber vinho, né? No caso de Sansão também não cortava o cabelo. Mas Sansão era uma pessoa separada, ele não podia fazer várias coisas. Ele não podia tocar em morto, né? Ele não podia fazer algumas coisas que as pessoas, né, naturalmente faziam. E os recabitas fizeram um voto semelhante, no entanto, um pouco além. Eles não tinham terras, eles não plantavam vinhas, eles não construíam casas, eles moravam em tendas como nômades. E não moravam nem em cidades, eles ficavam retirados. E aí você me pergunta, mas por que eles fizeram isso? Porque Jonadab lá atrás queria uma vida separada, santificada ao Senhor. E ele queria separar a sua família para o Senhor. Então, a partir de Jonadab, que é filho de Recabe, Recabe foi um homem descendente da família do lado de Moisés, da esposa de Moisés, que foi adotada pela tribo de Judá. Então, eles não eram, lá atrás, muito antes de Recabe, eles não eram originais, né? não eram filhos de Moisés, mas passaram a ser no sentido de serem descendência de Moisés e serem adotados pela tribo de Judá. Essa é a história dos recabitas. E lá na frente, chegou em Recabe, que fundou, que criou esse clã. Não existia como clã, era uma família dentro da tribo, normal. E ele criou esse clã dos recabitas. E esse Jonadab era filho direto de Recabe. E aí eu estava pensando, algo aconteceu na vida desse Jonadab que fez com que ele fizesse esse voto, né? E aí eu fiquei pensando, por que exatamente ele queria ser diferente, fazer diferença? E aí eu fui ver quem era Jonadab. Lá em 2 Reis 10, capítulo 15. Perdão, 2 Reis, capítulo 10, versículo 15 a 18. A gente vê um cenário que a gente já estudou aqui nos livros de Reis. Quando Deus falou para Elias, quando Elias não queria mais exercer o seu ministério, aí Deus falou assim, tudo bem. Ele deu algumas tarefas para Elias. Uma delas era ungir Eliseu em seu lugar e ungir Jeú, rei sobre Israel. Ele não ungiu Jeú, rei sobre Israel. Ele mandou um profeta da escola de profetas ir lá, naturalmente era um profeta jovem, ir lá ungir Jeú. Jeú quem era? Era um guerreiro, era um comandante de guarda. E aí ele chegou no lugar, quem é Jeú? Sou eu. Ele foi lá e ungiu Jeú, rei. Jeú saiu dali com uma missão de Deus, que foi matar toda a família de Acabe. Vocês lembram desse episódio? No caminho, ele encontra Jonadab. E aí a gente encontra esse nosso personagem, Jonadab, que é 2 Reis 10, 15 a 18. E partindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse, reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo? E disse Jonadab, é. Então, se é, dá-me a mão. E deu a mão, e Jeú fê-lo subir com ele no carro. E disse, vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Até aí tudo bem. Até aí show de bola, ele encontrou Jonadab no meio do caminho, Jonadab subiu, testemunhou realmente ele fazendo aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer.
Agora olha o versículo seguinte. E ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: pouco serviu Acabe a Baal. Jeú, porém, muito o servirá. Realmente é para fazer cara estranha. O que aconteceu com a cabeça, o coração de Jeú? Que tipo de corrupção foi essa que alcançou seu coração de uma forma tão rápida e fez com que ele se rebelasse contra o Senhor e se tornasse ainda mais idólatra que aquela casa que ele foi exterminar a mando do Senhor? De uma forma ainda mais, forte. Então, Acabe serviu pouco a Baal. Eu vou servir muito mais. Muito estranho. E aí penso eu, confabulo eu com vocês, porque a Bíblia ela fala algumas coisas para nós, algumas coisas ela deixa escrita, algumas coisas ela deixa implícita, algumas coisas são reveladas, algumas coisas estão escondidas, como tesouros, ela mesma fala, mas tem coisas que a gente pode deduzir, certo? Eu deduzo, porque foi esse Jonadab aqui que fez um voto. Eu não quero acabar com esse homem. Eu não quero corromper o meu coração. E eu não quero que a minha família se corrompa. Esse homem, o pouco que experimentou de poder, assim que ele matou toda a família real, ele já era rei. Ele já tinha sido ungido rei pelo Senhor. Mas ele entrou no palácio, viu ali as mulheres da corte, sentou na cadeira do rei. A gente também não pode negligenciar o ambiente espiritual cheio de demônios, porque era um lugar onde se servia a Baal. E ele foi na força dele, porque ele era um homem guerreiro e tinha uma tarefa de homem guerreiro, chegar e matar. Ele sabia fazer isso muito bem. Ele não precisava da força do Senhor para fazer isso. Ele tinha a unção de rei. Foi na força que ele sabia muito bem usar. Chegou, cumpriu a tarefa. A partir daí, ele não estava preparado para o que ia enfrentar. E aí, Jonadab vendo aquilo tudo. E aí não está escrito. Então eu faço esse parêntese falando eu. Concluo assim, porque tem muito sentido. Jonadab foi e fez: Senhor, eu não quero. Eu não quero negar ao Senhor, eu não quero me corromper. E também não quero que a minha família se corrompa. Porque a gente viu quantos reis que tentaram ser bons e conseguiram fazer o que era reto diante do Senhor. E o seu filho fez tanta coisa errada, tanta coisa ruim. Então, para evitar isso, ele não ficou só nele. Eu vou fazer um voto para mim, não. Eu vou fazer um voto para mim e para toda a minha família a partir de hoje. Ninguém mais vai tomar vinho, porque eu não quero que o vinho entorpeça a nossa mente, mude o nosso caráter. Ninguém mais vai procurar ter terras, ter as coisas que são propriamente suas, possuir, ter ganância, não. A gente não vai, inclusive, nem ter casa na cidade. A gente não vai ter vinha para não correr o risco, de ter vinha e, de repente, beber, se embebedar ou enriquecer com a vinha. Nós vamos viver uma vida simples, comum, de uns homens nômades. Vamos ali plantar para comer, ter a cria ali só para nossa subsistência, e assim vamos. Queridos, sabe o que separa Jonadab desses recabitas que Jeremias chamou para testar a fidelidade deles? Quase 300 anos. E era isso que Deus queria mostrar para o povo. Se a casa de Recabe consegue ser fiel à promessa do seu patriarca, não era nada da lei de Deus, não era uma lei mosaica, não era nada que Deus tinha obrigado, era voluntário. Ninguém falou para Jonadab que ele tinha que fazer isso, nasceu no coração dele. E ele plantou tão bem na família dele, que a família seguiu fielmente. Mesmo um profeta, reconhecidamente de Deus, oferecendo vinho para ele, não parecia ser uma coisa lícita? Poxa, o profeta está me oferecendo vinho dentro da casa do Senhor. Não. Nós temos uma promessa.
nós temos um pacto. O nosso pai fez um pacto com o Senhor. O pacto não foi feito em nome de Jonadab. O pacto foi feito ao Senhor. E a casa dos recabitas era fiel a esse pacto. A casa dos recabitas foi exemplo que Deus usou de fidelidade. Olha que lindo. Na semana passada a gente viu um exemplo de intercessão. Moisés e Samuel. Hoje nós vemos Deus exaltando uma casa, exaltando uma família, mostrando como exemplo de fidelidade. Porque Deus olha essas coisas que ressaltam de nós, né? Jeremias 35:13 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes, obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Deus declarou, então, para o povo maldições. Ele reafirmou tudo aquilo que ele vinha falando sobre o cativeiro, né? Sobre a sua idolatria e a sua infidelidade. E declarou bênçãos aos recabitas. E ele falou, nunca vai faltar, pela fidelidade desse povo, nunca faltará homem entre os recabitas que me sirva, que sirva diante de mim. Glória a Deus por isso, né? Eu achei linda essa... Às vezes tem coisas assim que ficam escondidinhas na palavra, né? Linda esse exemplo de fidelidade. Bom, Jeremias, na sequência, acontecem alguns fatos com ele que vão fazer com que ele pare na prisão. Ele escreveu o rolo que eu falei aqui, foi lido no templo, os sacerdotes pegaram, levaram para o rei, que era Jeoaquim. Jeoaquim. São os nomes tão parecidos, e até isso é interessante, que naquela época, isso é encontrado muito entre os reis da Babilônia, a gente vai ver isso lá em Daniel, mas naquela época eles colocavam nomes parecidos para não dar muita pala para os adversários, que estavam havendo muitas sucessões. Então, meio que confundia a cabeça, né, dos adversários. Mas, enfim. Então, estava na época de Jeoaquim, ele queimou o rolo que Baruque escreveu a mando de Jeremias. Deus manda Jeremias escrever outro rolo com uma sentença a mais para Jeoaquim. Se ele pensa que queimar o rolo ia impedir alguma coisa, Deus ainda apimentou a situação, né? E na sequência, ele se rebela contra Nabucodonosor. E ele morre, né? E Joaquim assume o seu lugar. Só que Joaquim é destituído do poder pelo próprio Nabucodonosor, por causa da ira de Nabucodonosor para com o pai dele. Então ele tira Joaquim, que só reinou com 19 anos, 3 meses, e botou Zedequias no lugar. Zedequias é tio de Joaquim. Zedequias, filho direto de Josias. E aí, Zedequias foi um rei, como eu disse aqui semana passada, um rei fraco, um rei que ele queria escutar Jeremias, mas também queria estar bem com os príncipes. Ele era pouco mais velho só que seu sobrinho, tinha 21 anos, não tinha muita firmeza no seu caráter. E em alguns momentos ele chamava Jeremias para conversar. Jeremias, o que Deus quer dizer a meu respeito? O que Deus está falando? E perguntava até para ele algumas coisas assim, mas não tinha firmeza para assumir o papel de rei e mudar a situação. Lembra que a gente falou que a palavra de Jeremias era de condenação. No entanto, Deus queria era a mudança no coração do povo. Quando Deus chega e traz uma palavra de condenação, assim como ele aconteceu com Nínive, assim como ele fez com Nínive, o que ele quer é que o seu povo volte para ele, se arrependa. Mas o povo não queria se arrepender.
não estava levando em conta, né, tudo aquilo que Deus estava falando por aquela inviolabilidade de Sião que a gente aprendeu na semana passada. Então, Zedequias, ele, num determinado dia, ele vai à porta da cidade, porque ele ia passar por ali para poder ir num outro lugar receber um terreno que tinha sido dado a ele por herança. E os guardas da cidade, por conta da invasão que Nabucodonosor, né, tinha acabado de fazer, acharam que ele ia se bandear para o lado de Nabucodonosor e ia para a Babilônia. Se você juntar os pontinhos, até que a pessoa que estava na guarda não pensou uma coisa muito errada, porque Jeremias já estava falando há muitos anos para as pessoas se sujeitarem à dominação da Babilônia, falando que Deus ia destruir aquela cidade. Você vê o profeta na porta da cidade saindo para uma viagem, né? Ele deduziu que Jeremias ia para a Babilônia. Mandou prender Jeremias. Chegou, Jeremias foi preso, o rei não interferiu na prisão de Jeremias, deixou que os príncipes prendessem Jeremias. Só que a cidade estava deserta, a cidade estava pobre, a cidade estava sem comida e Jeremias estava sendo alimentado com um pão diário. Chegou uma pessoa diante do rei e falou, intercedeu por Jeremias. E aí o rei falou, tá bom, então deixa ele preso, mas solto no pátio da guarda. E aí Jeremias começou a gozar de uma prisão domiciliar um pouquinho mais relaxada, né? Ele estava ali no pátio da guarda e ele não parou um momento só de profetizar aquilo que Deus mandava ele profetizar. E por causa disso, os príncipes escutaram ele falando com as pessoas, né? Para elas se sujeitarem, para irem quando, né, o rei da Babilônia viesse buscar pessoas para o cativeiro, para elas irem junto, para não ficarem, para não se rebelarem, para obedecerem. Aí os príncipes, não, isso aí é insurreição, né? E botaram Jeremias no poço. Foi aonde ele foi parar, no poço. E aí um outro homem foi, intercedeu por Jeremias, porque ele estava lá dentro do poço, esse homem vai morrer, é profeta de Deus, você sabe. E o rei não tinha muito pulso firme, mas não era maluco, então mandou tirar Jeremias do poço, deixou que Jeremias saísse de lá de novo, criou juízo, né? Exato. É maluco, mas não é burro, né? Apesar de que ele era fraco mesmo. E nesse momento, Zedequias, ele se insurge contra o rei da Babilônia. Eu falei que era maluco, mas não é burro, mas eu acho que ele é um pouco de cada um. Porque se ele viu há pouco tempo o irmão dele ser morto exatamente por causa de uma rebelião, né, contra o domínio babilônico, ele vai e faz a mesma coisa. O que ele achou? Ele fez uma aliança com o Egito. Ele achou que o Egito ia conseguir livrá-lo. E aí Deus mandou dizer a ele, você está pensando que o Egito vai te ajudar? O Egito não vai te ajudar. Tanto que o Egito recuou depois que Deus falou mandou essa mensagem para Zedequias, né? E realmente o Egito recuou. E aí precipitou-se a terceira leva do cativeiro babilônico. Nesse momento, Nabucodonosor vem e invade Jerusalém. A fúria dele estava tão grande que, lembra que eu falei para vocês que na primeira leva foi os nobres e príncipes. Na segunda, o restante da nobreza, muita mão de obra especializada e o ouro do templo. Então, as riquezas do templo foram levadas e também do palácio. E nessa terceira, não pense você que ainda não tinha muita riqueza. Porque a gente está falando do templo de Salomão. Colunas feitas de ouro, de prata, de bronze, muita coisa incrustada na parede, pedras. Se você voltar na história e olhar lá como foi construído o templo de Salomão, ele foi o templo mais suntuoso da história da humanidade. Relatos históricos comentam que a prata ela se tornou muito barata nas ruas da Babilônia. Que era uma coisa assim, muito... Perdeu o valor de tanta prata que tinha, por causa do despojo de guerra. Então, Nabucodonosor entrou na cidade, mandou entrar na cidade, né? Porque ele estava na Babilônia. Levando tudo, quebrando tudo. O templo foi para o chão. E o que ainda ficou foi
tacado fogo. Zedequias foi levado cativo. A última coisa que Zedequias viu na vida foram os seus filhos mortos na sua frente. Depois furaram os seus olhos. Essa foi a paga de Zedequias. E uma coisa interessante é que nesse momento Jeremias, ele teve a opção. O comandante da guarda que Nabucodonosor enviou, recebeu instruções de Nabucodonosor. Vá, traga mais exilados, mais cativos, porém a Jeremias, o profeta, trate-o bem. E se ele quiser, traga-o com você. E ele até perguntou para Jeremias, o que você quer fazer? Você quer ir comigo como homem livre, para viver livremente na Babilônia? Ou você quer ficar aqui? Jeremias, ele titubeou. Ele não soube escolher. Ele não soube o que fazer. E ele mesmo fala, porque eu me demorei a responder, o comandante foi embora com toda a comitiva e eu fiquei para trás. Então ele ficou. Ficou porque ficou. Aí você pode pensar assim, mas tudo tem um propósito de Deus. Gente, ele era um profeta. Ele sabia muito bem o que ia acontecer com aquela cidade. Ele sabia, inclusive, tinham palavras de maldição para quem ficasse. Às vezes nós temos a palavra do Senhor, sabemos o que devemos fazer, mas nós tememos o desconhecido, tememos o novo, ficamos preocupados com o que vai vir. É a Babilônia, eu não sei o que vai vir. Ele era profeta, ele sabia que Deus já tinha prometido bênçãos para aqueles que estavam lá. Dar-lhes-ei um só coração, para que me temam e me sirvam. Ele escreveu uma carta falando, vá, tenha casas, construa família, tenham filhos, vivam em paz, orem pela paz. Foi Jeremias que escreveu isso. E de repente ele deu bobeira, bobeou, pensou demais, quando viu a oportunidade tinha passado. Então eu queria falar para você uma coisa. As bênçãos do Senhor, elas nos alcançam sim. Tem muita gente que fala que a bênção do Senhor vai perseguir ele. A bênção do Senhor não perseguiu Jeremias, não. Não, assim, esse tipo de decisão. Porque tem muita coisa que vem para você como bênção que depende da sua decisão. Se você ficar esperando Deus decidir as coisas por você, você não vai alcançar aquilo que você tem por direito e por herança. Porque você precisa arrebatar. Então aprende essa palavra. Aprende essa palavra e guarda ela no seu coração com muita força. Arrebate as coisas que Deus tem para você. Porque não é porque são palavras proféticas liberadas na sua direção que isso fatalmente vai acontecer como um destino. Não. Não é assim que acontece. E Jeremias era profeta e sabia muito bem o que ia acontecer. Enfim, a gente vai ver agora o desenrolar dos fatos só porque esse homem de Deus deixou de decidir. Me dá aqui a Bíblia, deixa eu ler Jeremias, 2 Reis 25, 1 a 7. Obrigada, Cléber. 2 Reis 25, do 1 ao 7, diz o seguinte: Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no dia 10 do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. Construiu rampas de ataque ao redor de toda a cidade. Assim, Jerusalém foi mantida sob forte cerco militar inimigo até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome em toda a cidade havia se tornado tão severa que não havia absolutamente mais nada com que o povo pudesse se alimentar. Então, a muralha da cidade foi rompida e todos os soldados... Presta atenção nisso aqui. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Todos os soldados fugiram durante a noite pelo caminho da porta, entre os dois muros, o qual estava junto ao jardim do rei, porque os babilônios sitiavam a cidade em toda a volta. E o rei fugiu em direção ao Arabá, ao Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Contudo, todo o exército se dispersou, ou seja, o exército largou o rei na pista
foi embora e largou o rei na mão do seu adversário. Então prenderam o rei, conduziram a Ribla. Ribla era uma região onde era comum levarem para assassinar os reis, para matar os reis capturados em combate. E diante do rei da Babilônia, que lhe determinou sua sentença, degolaram os filhos de Zedequias à vista do próprio pai e logo em seguida perfuraram seus olhos. Prenderam-no com correntes de bronze e o levaram para Babilônia. Foi aquilo que eu tinha falado para vocês. A última coisa que Zedequias viu foram seus filhos sendo degolados na sua frente, por causa da sua fraqueza e a sua desobediência ao Senhor. Então a gente encerrou aqui os 3 turnos. O primeiro em 605, quando Daniel foi também. No curto reinado de Joaquim, assim que seu irmão morreu, em 597, a segunda leva. E na terceira, essa aqui que a gente acabou de ver, onde toda Jerusalém é saqueada. Então, os próximos fatos que se desenrolam levam Jeremias para o Egito. E o que Deus tinha falado várias vezes? O povo que ficar ia ser amaldiçoado. E eu queria lembrar vocês de um dos atos proféticos, na verdade, que foi uma visão que Deus deu para Jeremias. Lembra das cestas de figos boas e as cestas de figos ruins? Que as cestas de figos boas eram aqueles exilados que iam para a Babilônia, mas que Deus ia converter o seu coração. Eles iam mudar e eles iam voltar para Jerusalém já numa nova etapa, transformados, redimidos. E esses figos ruins, de tão ruins que eram, não prestariam para nada. Eram esses que ficaram. Só ficou o povo pobre da terra, gente que não servia para trabalho, gente que não tinha nada a oferecer na nova terra e gente que tinha fugido. Lembra que eu falei, presta atenção nesses homens que fugiram, que largaram o rei na pista? Homens de guerra. Esses homens de guerra vão aparecer nesse cenário agora. Quando Nabucodonosor vai embora, ele deixa na região um governador. Toda a família real já tinha sido. O único vivo era Joaquim, que não tinha sido morto. Ele foi levado para a Babilônia e ficou preso. Ficou preso 37 anos na Babilônia e vai ser solto só lá no final. No último capítulo de Jeremias, a gente vê a soltura de Joaquim. Mas nesse momento, não ficou ninguém da cidade. Só ficaram os pobres, não tinha realeza, não tinha nobreza, não tinha nada. E Nabucodonosor deixou um homem como governador. Esse homem chamava Gedalias. Diz a tradição que era filho de um amigo de Jeremias. Mas, enfim, pode ser que por causa disso Jeremias tenha ficado meio balançado. Não sei se vou, não sei se fico, né? Pode. Mas, enfim, o fato é que Gedalias, que era conhecido de Jeremias, ficou como responsável. Só que Gedalias era um homem do povo e ele não tinha aquela coisa de governo, de liderança. Ele é um cara bonzinho, aquele cara gente boa, né? Não, tá tranquilo. O pessoal da Babilônia não vai fazer mal para ninguém, não. Tá todo mundo bem, né? E ele ficou ali tomando conta, assim, com essa cara de gente boa. Vocês vão ver por que eu tô falando isso. Ao saber disso, os judeus que estavam espalhados, lembra que algumas pessoas fugiram? Em outras cidades, retornaram para Jerusalém. Poxa, tem um cara lá que está governando, né? E foram recebidos, e bem recebidos por Gedalias. Lá no capítulo 40, versículo 12, diz o seguinte: depois disso, Joanã, filho de Careá, e os chefes dos soldados, aqueles que tinham fugido, que não se haviam entregado aos babilônios, foram a Mispa, onde Gedalias estava governando. Então, Gedalias estava em Mispa, governando as poucas pessoas e as mulheres do harém do rei que ficaram, porque as mulheres também, as concubinas, sobrou geral lá. E Joanã chegou para Gedalias, porque ele era um homem de guerra, um homem de estratégia. Ele chegou para Gedalias e falou assim: olha só, Gedalias, corre um boato de guerra aí fora, que um amonita chamado Ismael está saindo da sua cidade e vai vir com uns homens de guerra para matar você. Aí Gedalias: não vai acontecer não, isso é fofoca, fica tranquilo. E aí esse Joanã falou para ele: deixa eu matar, tá comigo.
eu vou lá com o meu grupo e mato Ismael antes que ele chegue aqui para matar você. As Gedalias, não faça nenhum mal a esse homem. Você está enganado, isso não vai acontecer. Ou seja, pouco tempo depois, esse Ismael amonita chegou, não matou somente Gedalia, mas matou todos os que estavam com ele. E aqueles que sobraram, mulheres, né, começou a levá-los, né, rumo à cidade de Amon, ao país de Amon. Só que esse Joanã ficou sabendo do que aconteceu e correu para, pelo menos, resgatar aqueles que estavam sendo levados como prisioneiros. Conseguiu alcançá-los. Ismael fugiu, correu com seus homens e o povo que ele tinha levado ficou ali agora com esse cara, esse Joanã e os seus homens. Então é Joanã e os homens, né, que estavam com ele. Esse Ismael, ele não matou só essas pessoas que estavam ali com Gedalias, não. Nesse meio de caminho, no dia seguinte, antes que todo mundo soubesse que Gedalias estava morto, chegou uma caravana de Siquém e Siló e Samaria com aproximadamente 80 homens que estavam em peregrinação. Matou todo mundo. Sobrou só uns 10 que pediram, pelo amor de Deus, pela sua vida, oferecendo comida que estava escondida no deserto. Então, por causa da comida, não matou esses homens. Então, eles realmente foram com a intenção de matar todos os homens. Eu acredito que ele deve ter deixado vivo quem? Adolescentes, crianças, mulheres, pessoas que não ofereceriam o menor risco de guerra, né? E, enfim. Então, Joanã resgatou esse povo. Então, qual é o cenário que a gente vê? Tem gente ainda na cidade que sobrou. Jeremias não estava em Mispá com Gedalias, estava no que sobrou, né, de Jerusalém. E aí vem esse povo junto com Joanã, os guerreiros, os homens que tinham fugido lá, que tinham deixado o rei na pista, esses homens que estavam em volta, que decidiram voltar para Jerusalém, as mulheres, né, do harém do rei, que também sobraram ali. E aí eles chegaram diante de Jeremias para fazer uma consulta. Eles estavam com medo de uma retaliação, de uma represália de Nabucodonosor, porque o homem que ele tinha deixado de confiança para tomar conta tinha morrido. Então eles ficaram com medo. Queremos ir para o Egito, mas foram consultar a Jeremias. Capítulo 42, de 1 a 3. Então, todos os chefes do exército, Joanã, filho de Careá, e Azarias, filho de Osaías, e pessoas de todas as classes vieram falar comigo. Disseram o seguinte: por favor, Jeremias, atenda ao nosso pedido e ore ao Senhor Deus por nós e por estes que foram deixados nesta terra. Antes, nós éramos muitos, mas agora somos poucos, como você está vendo. Ore ao Senhor, o seu Deus, não é nem o nosso Deus, não, o seu Deus, para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Mais à frente, ele fala, o que Deus mandar você, o que Deus disser para você, para a gente fazer, a gente vai fazer. Exatamente aquilo que você falar, vamos cumprir. E aí a resposta de Deus para eles. Senhor Deus de Israel, versículo 9 a 12. O Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me pediram que orassem, disse o seguinte: se vocês quiserem continuar a viver nessa terra, eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei. Você está vendo que Deus, ele está dando sempre uma chance. Porque ele viu, pelo menos em atitude, porque Deus conhecia o coração, ele viu que as pessoas estavam com atitude de mudança. Pô, se eles querem escutar o que eu tenho a dizer, eu vou falar. Não tenham mais medo do rei da Babilônia, pois eu estou com vocês, eu os salvarei, os livrarei do poder dele, sou eu o Senhor quem está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha, e deixe que vivam nessa terra. O Todo-Poderoso, versículo 18, o Deus de Israel diz, se vocês forem para o Egito, ou seja, falou o que vai acontecer se ficarem em Jerusalém. Contrapartida.
Se vocês forem para o Egito, a minha ira e o meu furor cairão sobre vocês como caíram sobre o povo de Jerusalém. Vocês vão se tornar uma coisa horrível e espantosa. Os outros zombarão de vocês e usarão o seu nome para rogar pragas. Vai acontecer com vocês igual aconteceu com aquele povo que ficou lá, tipo assim, né? Vai usar o nome de vocês para rogar pragas. E vocês nunca mais verão este lugar. Versículo 22. Portanto, lembrem disso. Vocês vão morrer na guerra, ou de fome, ou de doença, na terra para onde querem ir e onde querem viver. Porque Deus sabia que no coração deles, eles estavam dispostos, predispostos, resignados a ir para o Egito. Aí qual que foi a resposta deles? Lembra que a pergunta deles foi, o que Deus mandar você falar para a gente vai obedecer. Aí olha que bonitinha a resposta deles. Versículo 2. Versículo 1. Quando acabei de dizer ao povo tudo que o Senhor havia ordenado, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram: você está mentindo, Jeremias. O Senhor nosso Deus não mandou você dizer que não deveríamos ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, é que está jogando você contra nós. Ainda botou a culpa no pobre do Baruque. É que está botando você contra nós, para nos entregar nas mãos dos babilônios, a fim de sermos mortos ou levados para a Babilônia. Assim, Joanã e os oficiais do exército, todo o povo, não quiseram obedecer à ordem do Senhor Deus tinha dado para ficar em Judá. Então, Joanã e os oficiais do exército levantaram para o Egito todos os que haviam ficado em Judá. Levaram todas as pessoas que viviam em Judá e que tinham voltado das nações onde tinham sido espalhadas. Então, todo mundo que estava em volta ali, que tinha voltado para Judá depois que ela tinha sido saqueada pela última vez, foi junto com eles. Homens, mulheres, crianças e as filhas do rei. Levaram todos os que o comandante-general Nebuzaradã tinha deixado aos cuidados de Gedalias. E Baruque e eu também fomos obrigados a ir. Ou seja, Jeremias foi arrastado para o Egito. Um lugar onde ele falou para o povo para não ir. Deus falou que não era para eles irem, não era para fazer associação com o Egito. E eles acabaram indo. E Jeremias, porque não se posicionou lá atrás, acabou no Egito. Enfim, chegando lá, Deus pede um último ato profético de Jeremias. Ele falou assim, eles foram para uma cidade chamada Táfnis, né? Foram e fixaram-se nessa cidade chamada Táfnis. E aí Deus fala para Jeremias, vai, pega algumas pedras grandes e enterra no barro que estava no calçamento, em frente ao palácio do governo da cidade. Em seguida, o Senhor predisse a destruição do Egito pela Babilônia e a morte de todos que foram. Lembra quando Deus respondeu e falou assim, vocês vão morrer ou pela guerra, ou pela fome, ou pela peste. E assim foi. O resultado da obstinação, no capítulo 44, versículo 14. Quando eu li isso, eu falei, o poço é ainda um pouquinho mais fundo, né? Eles ainda conseguem piorar um pouquinho mais essa questão da obstinação contra o Senhor. Versículo 14. Aqueles que ficaram em Judá e depois vieram a morar no Egito, não escaparão. Nenhum deles ficará vivo. Eles gostariam de voltar para morar na terra de Judá, mas nenhum deles vai poder fazer isso. Só alguns fugitivos voltarão para lá. Uma grande multidão veio falar comigo. Eram todos homens que sabiam que as suas mulheres tinham oferecido sacrifício a outros deuses. E todas as mulheres que estavam ali e os judeus que viviam no sul do Egito. E disseram... Aí quando eu cheguei nesse ponto, eu pensei assim, eles vão se arrepender e vão colocar de repente a culpa nas mulheres, né? Foram elas. Mas não. Olha o versículo 16. Nós não vamos dar atenção ao que você disse em nome de Deus, Senhor.
Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifícios a Deus, a chamada Rainha do Céu. Vamos fazer a ela oferta de bebidas, como nós e nossos antepassados, os nossos reis e as nossas autoridades, costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos muita comida, os negócios iam bem, nenhum mal nos acontecia, mas olha só, desde que paramos de oferecer sacrifícios à Rainha do Céu e deixamos de lhe oferecer ofertas e bebidas, começou a nos faltar tudo. E o nosso povo tem morrido de guerra e de fome. Então a culpa não é da obstinação deles, da desobediência, da idolatria, não. É porque eles pararam de oferecer sacrifícios à deusa dos céus. E as mulheres ainda completaram. Os nossos maridos achavam bom quando a gente assava bolo marcado com a figura da imagem da Rainha do Céu e quando oferecíamos sacrifícios e fazíamos ofertas e bebidas. Sabe o que na verdade, acontecia aqui, nessas adorações, nessas festas? Exato. As mulheres faziam oferendas, os homens iam se encontrar com as sacerdotisas, tinham lá os momentos de oferecimento do seu corpo, elas faziam tudo o que queriam com eles, jogos sexuais, enfim, e eles voltavam para casa e as mulheres achavam aquilo maravilhoso, porque eles aprendiam coisas diferentes, elas queriam ser como aquelas mulheres sacerdotisas da Rainha do Céu, em vez de elas ficarem assim, não, meu homem está sendo... Não! Sim, como está tendo aqui, né? Tinha os pulos, né, que eles aprendiam, enfim, chegavam em casa com receita diferente, né, digamos assim. E as mulheres, elas queriam ser como aquelas mulheres ali, as esposas, né, queriam ser como aquelas mulheres que serviam, né, aquelas sacerdotisas da Rainha do Céu. E a Rainha do Céu aqui, nada mais era, olha como é que o diabo, ele é astuto e ele trabalha com muita ardileza, né? Ele não fez um Deus aqui para esse povo adorar que se opusesse ao Pai, ao Deus, ao Senhor, a Yahvé. Ele trouxe uma figura materna, protetora, carinhosa, uma mãe, sabe? Ele trouxe uma mãe, a Rainha dos Céus, entendeu? A Rainha dos Céus. Porque aí os homens e as mulheres, todos eles se identificaram com essa figura. Que nada mais não era nada novo. Era Ísis, Astarte, Astarote. São são mulheres da figura de mãe, de Rainha do Céu, que eles só perpetuaram. E nas palavras finais do livro de Jeremias, nos últimos capítulos, a partir ali do 42, 43, ele começa a trazer sentenças. A partir daí, encerra-se praticamente o livro, e ele só traz sentenças sobre Judá e sobre 9 nações, 9 reinos. Filisteus, egípcios, moabitas, amonitas, edomitas, assírios, árabes, elamitas e até mesmo contra a Babilônia. Então, porque a Babilônia também teria fim. Lá na frente, quando Deus falou para todos se sujeitarem à Babilônia, ele mesmo disse, e no final vai se levantar um, que a gente conhece muito bem quem é, e lá na frente a gente vai falar, que vai se levantar contra a Babilônia e vai subjugá-la. O capítulo 52, na verdade, as palavras de Jeremias se encerram no capítulo 50. E o capítulo 52, muitos acreditam que tenha sido escrito por Baruque, porque foi meio que um resumo histórico das coisas que aconteceram, né? Dos dados de números, dados numéricos das pessoas que tinham ido cativa, dos 3 turnos, né? E a tradição judaica fala que Jeremias morreu no Egito, segundo alguns apedrejado, mas isso não é fato provado. Então a gente não pode dizer que ele morreu apedrejado no Egito. O fato é que depois desse momento não se fala mais em Jeremias e que provavelmente sim, ele morreu no Egito, mas não necessariamente apedrejado.
E a profecia de Jeremias, ele é um lembrete poderoso de que a fidelidade e a obediência não são opcionais. Lembra que lá atrás, na nossa aula de semana passada, a gente iniciou com um pensamento, só não tinha falado o nome, de Edmund Burke, que fala: aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. E por isso, Deus traz para nós, registra na palavra, tudo isso que aconteceu com o povo de Israel. E Jeremias, ele, nesse momento de cativeiro, no finalzinho, ele escreve Lamentações. Então a gente já vai trazer Lamentações só como um adendo, porque todo o tempo é o mesmo, os reis não são os mesmos. Não, ele escreve ainda em Jerusalém. E esse livro, ele é um livro de pranto, por isso que a gente cantou de novo Chora Israel, né? O Lamento de Israel. Lamentações é um livro de dor, um livro de pranto, um livro de lamentar, né? De desespero pela destruição e pelo tempo. Por isso que foi nesse momento, depois da terceira leva. E Lamentações de Jeremias, ele é composto por 5 poemas. Interessante que os 4 primeiros poemas são em formas de acróstico, sendo que o primeiro, o segundo e o quarto, são 22 versículos cada um. São cada um correspondente a uma letra do alfabeto hebraico. Desde Aleph até Tov, cada letra do alfabeto hebraico começa um versículo. E no capítulo 3, são 66 versículos. Então, cada grupo de 3. A primeira palavra começa com a primeira letra do alfabeto grego e assim por diante. São 5 poemas. O primeiro poema fala de dor e destruição de Jerusalém. O segundo, da ira de Deus. O terceiro, que é o mais conhecido, mais citado, que a gente mais ouve, cantado em verso e prosa, que fala de esperança e misericórdia. O quarto fala do cerco de Jerusalém e o arrependimento. Inclusive, ele é bem forte esse quarto, porque no versículo 10, ele fala detalhes bem agressivos. Ele fala que as mães, nesse momento da última tomada de Jerusalém, que não tinha alimento. E as mães que eram carinhosas cozinhavam os seus filhos para comer. Tamanha era o nível da fome. E o quinto não é um acróstico, mas é uma oração. É simplesmente um poema. É uma oração que ele fez ao Senhor pela restauração de Jerusalém. O livro ele faz parte dos 5 rolos dos judeus. Esses 5 rolos, o pastor Adriano já comentou aqui sobre eles, são Cantares, Ruth, Esther, Eclesiastes e Lamentações, que são lidos pelos judeus em momentos festivos, porque Deus é um Deus festivo. E tudo o que envolve a cultura judaica envolve memória. Deus usa as festas, a gente está perto de uma das festas agora, o Pêssar está chegando, é a festa mais importante, não para a comunidade judaica, mas para o povo de Deus, que é a Páscoa, e a gente vai falar muito sobre isso em pouco tempo. E como Deus é um Deus festivo, ele usa as datas marcantes para lembrar ao povo que não se repitam, ou para lembrar o povo da sua misericórdia, ou para lembrar o povo do seu favor, das vitórias que ele conquistou, dos milagres que aconteceram. E aqui nesse caso, que a misericórdia do Senhor não tem fim. Então esse livro, ele é lido todo ano pelo judeu. Os judeus param no 9º dia do 4º mês. Que dia é esse? Que dia é esse? Esse é o dia da destruição do templo do Senhor. Foi esse último dia de cativeiro, de leva, né? Esse último turno de cativeiro que foi para a Babilônia. Foi o dia que o templo do Senhor foi destruído e tocado fogo. Nesse dia, todo ano, o judeu lê Lamentações. Só que ele lê Lamentações não só no intuito de chorar e lamentar, mas o judeu ele tem muito o clamor pela misericórdia de Deus.
Muitos judeus, não poucos, toda sexta-feira, no início do Shabá, vão para o Muro das Lamentações e recitam esse texto, pedindo ao Senhor misericórdia. Queridos, é muito bom ter a graça. Sem a graça, nós não teríamos a salvação em Jesus Cristo. Mas a gente vai ver aqui no capítulo 3 que são as misericórdias do Senhor e que são a causa de não sermos consumidos. Nós carecemos da misericórdia de Deus. Às vezes, eu percebo que os judeus, a gente às vezes até menospreza a atitude deles por não aceitar Jesus como Messias. Eles um dia vão aceitar. Eles vão se voltar para Jesus como sendo o Messias. Muitos deles já aceitaram Jesus como Messias. Mas a nação de Israel vai se voltar para o Senhor Jesus como Messias. Mas uma coisa que eles aprenderam é clamar pela misericórdia de Deus. Fica uma multidão diante do Muro das Lamentações clamando misericórdia ao Senhor. Nunca esqueça que são as misericórdias de Deus que nos sustentam todos os dias. Às vezes a gente pode cair no erro de achar que nós somos muito bons crentes. Nós ocidentais, nós não rejeitamos o Messias, nós temos Jesus como nosso Salvador. E a gente se enche com isso, se acha muito bom, melhor do que os judeus. Cuidado. É a misericórdia do Senhor que te mantém de pé. Foi a misericórdia dele que te enxertou na videira. Versículo 17 do capítulo 3. Palavras de Jeremias diante do Senhor. Afastou a paz da minha alma. Me esqueci do bem. Então, disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente recorda e se abate dentro de mim. Ele viu tudo, queridos. Ele viu o fogo, ele viu o templo. Ele viu tudo aquilo que ele falou acontecendo diante dele. As misericórdias do Senhor. Perdão. Versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esse versículo ele é tão lido, tão falado, tão declarado. E é interessante você falar de esperança no momento de extremo caos. Porque é nesse momento que ele está sentindo dor, que ele está chorando porque o templo foi destruído. Talvez você não consiga ter a noção, a dimensão do que era para um judeu ter o templo destruído. Até hoje eles esperam uma das profecias ser cumprida, que é a restauração, que é a construção, reconstrução do templo. Porque a destruição do templo foi algo muito doloroso para eles. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio. Portanto, esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Isso que eu falei hoje no grupo, né, diante daquela figura. Aquilo é botar a boca no pó. É botar o nariz e a boca no chão em sinal de total e completa humilhação e humildade diante de Deus, reconhecendo que não somos nada. E naquele momento, se o povo tivesse feito isso, toda essa destruição teria sido poupada. Deus, dê a sua face ao que fere, farte-se de afronta, pois o Senhor não o rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado o Filho dos homens. Deus
quando fez isso, com certeza sentiu. Com certeza sofreu com isso. Porque assim como um pai que corrige um filho, que quer, na verdade, que o filho só se arrependa, se volte, reconheça o seu erro. Era isso que Deus estava provocando nesses 44 anos de ministério de Jeremias. E o povo não entendeu. Muito pelo contrário. A gente viu a resignação em ser obstinado, em ser rebelde, em ser idólatra. Que nós, que estamos vivendo um momento de graça, um momento de liberdade, um momento de adoração, sem restrição, um momento de tanta palavra. A gente tem acesso a tanto da palavra que a gente não se esqueça, em hipótese, sob circunstância nenhuma, de quem o Senhor é para nós. Lembre-se do povo que parecia que estava com vendas nos olhos, de Jeú lá atrás, que quando entrou no palácio se corrompeu. Queridos, hoje eu vi uma postagem no nosso Face e a hashtag era Movidos pela Eternidade. Que a sua vida, que a minha vida, seja uma vida vivida, movida pela eternidade que nos aguarda. Porque o céu está à nossa espera. O céu está à espera de todos nós. Mas vai depender da nossa decisão. Não titubei como titubeou Jeremias na hora da decisão ali, porque o general foi embora e largou ele para trás. As virgens, as 10, eram virgens. Todas elas estavam com lâmpadas, mas 5 não estavam percebidas. O noivo veio. A Bíblia fala que as 5 que foram buscar o azeite depois bateram na porta. O que o noivo respondeu? Passou o tempo. Não conheço vocês. Então que nós estejamos sempre percebidos e vivendo hoje como se Cristo fosse voltar hoje mesmo. Amém?